Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, só estranho a gravata vermelha de Vossa Excelência, mas a postura de presidente lhe cai bem. Se Vossa Excelência gostou, posso presenteá-la ao final dessa sessão. Prefiro que o senhor dê ao deputado Wanderson, que é mais chegada, mais próximo aos eventos de bandeira vermelha. A minha é amarela e azul. Mas, senhor presidente, provocações partidárias à parte, e vejo e saúdo aqui a presença do defensor Francisco, ao mesmo tempo que homenageio o dia do defensor, Defensoria Pública, deputado Sadi Noel. Vossa Excelência, que é advogado dos pobres, sabe que ocupa um lugar de destaque dentro do Parlamento Fluminense pela defesa intransigente dos direitos dos menos favorecidos. Inclusive, com a famosa ação a favor do pagamento dos salários de nativos e pensionistas, vitoriosa que foi. Dito isso, senhor presidente, eu queria me referir no dia de hoje à matéria jornalística do jornal O Globo, de autoria do jovem jornalista Gustavo Schmidt, sobre a crise do Estado. E dentro daquela matéria, pela Comissão de Tributação, consultando o sistema informatizado do Estado, produzir uma série histórica regressiva, descontando a inflação pelo IPCA de 2016 a 2010, considerando que a receita de 2006 será na ordem de 58 bilhões de reais. 20 bilhões a menos das despesas previstas. E com essa série histórica, verifiquei que a arrecadação de hoje, volto a dizer, descontada a inflação, faz com que o Estado do Rio de Janeiro esteja arrecadando aquilo que arrecadava aproximadamente em 2007. Isto é, em termos de arrecadação, estamos uma década atrás. Parafraseando um famoso título, temos nada mais, nada menos que uma década perdida. E a que devemos essa década perdida? Eis a questão. Por que temos um rombo de 20 bilhões de reais no orçamento? Eis a questão. Porque a primeira questão é constatar, está constatado o rombo. Mas por que chegamos a isso? Quem foram, historicamente, os responsáveis por isso? Por que isso aconteceu?
Os dois maiores responsáveis, por isso comecei pela sua gravata vermelha, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva e a sua chefe de gabinete civil, Dilma Rousseff, que, aliados ao então governador Sérgio Cabral, fizeram um pacto e difundiram política eleitoralmente que os recursos oriundos do pré-sal no sistema de partilha seriam a redenção do Estado do Rio de Janeiro e principalmente do Brasil, que todos podiam gastar por conta. E tal fato aconteceu. Os gastos de pessoal na área de inativos e pensionistas atingiram, na data presente, de 17 bilhões de reais. Há 5 anos atrás, estava na casa dos 12 a 13. Crescimento de 4 a 5 bilhões de reais. Em 2014, esta casa, e eu votei todos, votei favorável, esta casa, por iniciativa do Executivo, por motivos políticos eleitorais, de uma varrida só, concedeu 40 planos de cargos e salários, para que o funcionalismo, que era todo contrário ao então governo Cabral Pezão, passasse a ser um pouco mais simpático. E tudo parcelado, em 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, até 24 vezes. Então, a Folha, em vez de ter o crescimento vegetativo de 3, 5% ao ano, passou a ter um crescimento exponencial. Então, saiu de inativo pensionista de 13, 14 para 17. Por quê? Tudo aquilo que você dá para o ativo, justamente e constitucionalmente, tem que ter equidade para o inativo e pensionista. Esta é uma questão. Despesa de pessoal hoje, somando inativo e pensionista com ativo, vai a 40 bilhões. 2, em cima desse pseudo-recurso do pré-sal, e também para continuarem no poder e ganhar a eleição, e ouvi aqui, deputado Paulo Ramos testemunha, o líder do governo dizer, toda semana, nós temos selo de garantia das entidades internacionais, temos capacidade de tomar empréstimo a rodo. E a dívida do Estado saltou para 108 bilhões. 108 bilhões. Hoje, explodimos a capacidade de endividamento do Estado, pela resolução do Senado, que Vossa Excelência conhece, o seu senador já deve lhe ter dado essa lição, você só pode gastar, só pode ter de endividamento o dobro da receita corrente líquida. Receita corrente líquida desse ano vai estar na ordem de 45 bilhões, 108 é muito maior do que 90. E com isso, senhor presidente, está se pagando de serviço de dívida 9 bilhões de reais por ano. Então, nada está acontecendo por acaso. Tudo isso está vindo do passado. Se o senhor pegar no Diário Oficial de hoje, está publicado o meu voto na LDO, que eu boto uma tabela até o ano de 2022, de como o Rio Previdência, por determinação do governo do Estado,
antecipou receita em 2013 e 2014. Já vou concluir, senhor presidente. Em 2013, tomou 2,3 bilhões de reais a Caixa Econômica Federal, dando como garantia royalty e PE. Tomou o Banco do Brasil, ainda no ano de 2013, 1 bilhão de reais, dando como contrapartida royalty e participação especial. Lançou em 2014 debêntures no mercado internacional, especificamente nos Estados Unidos, 2,4 bilhões de reais. Ora, todas essas operações juntas somam cerca de 9 bilhões e meio pelos juros que o Rio Previdência tem que repassar até 2022 dos royalties e participações especiais que irão receber. E eu pergunto a Vossa Excelência, sabe quanto estamos pagando em 2016 desses adiantamentos? De 2,3 com 2,4, dá 4,7, 5,7 bilhões. Só em 2016 estamos pagando 1 bilhão e 600. Então é necessário que a gente entenda por que a gente está nesse buraco. Ele não apareceu de repente, ele foi fruto de decisões temerárias, seguidamente tomadas por questões político-partidárias e eleitorais. E agora, pagar essa conta fica nos ombros da população fluminense. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpe ter passado o tempo.